Bom, ainda há um caminho longo a se percorrer até acabar de vez com o preconceito e a desigualdade no mundo. Nesse contexto, agora eu vou começar com o Alessandro, que ele ainda não começou nenhuma rodada. A aparente omissão das empresas diante de casos como esse representa um fortalecimento de discursos discriminatórios? Então, Lu, acho que logicamente teve aquela, como a Janaína bem frisou, tem uma reação, ou seja, né, e aí você tem todo o contexto político dessa reação. Logicamente a gente tem que categorizar essas omissões, porque, como eu falo, se eu falo de um problema e estou apontando ele, você não pode alegar que você não sabe que aquele problema existe. O problema é que no Campeonato Espanhol, durante muitos anos isso aconteceu, as pessoas viam, né, e talvez muitos riam. Falou, acontece, olha lá, tá o cara dando, ou seja, o ônus ficava para a pessoa que estava sofrendo. Para a pessoa que estava sofrendo. Você, quer dizer, aí você fala, estava sofrendo, não estava, não importa. Veja, o ônus é individual. Ou seja, você não tinha nenhum tipo de sanção coletiva, de, olha, perde o mando de jogo, toma multa. Ou seja, você não tinha isso. Então, assim, eu acredito também que não está tendo uma omissão brutal, mas você tem que ser mais veemente. No caso da reação até do Santander, pelo que eu vi, ele nem cita o caso. Tem que citar o caso. Cita o caso, mas está acabando o contrato. Não tem problema estar acabando o contrato. É uma questão de responsabilidade, é uma questão de dizer. Falar, olha, tem esse caso, é inadmissível. Era importante as instituições financeiras, todas que financiam, não só o Santander, que não é o único, não só a Puma, conforme pareceu aqui, mas é importante que todos falem com veemência e com clareza, até porque para passar uma certa segurança. Se não, Luciana, o que vai acontecer é que amanhã, né, vão esquecer. Amanhã vai começar a baixar a bola e recomeçamos um ciclo de violência. Janaína, a aparente omissão das empresas diante de casos como esse representa um fortalecimento dos discursos discriminatórios? Reitero que não. E eu entendo que nós temos que deixar espaço para as pessoas e instituições públicas e privadas externarem as suas compreensões de mundo ou de cada ocorrência da maneira que entendem que devem. É óbvio que eu posso ter uma expectativa, eventualmente sou consumidora de um patrocinador e haja vista a maneira como aquela situação me atingiu, eu vou deixar de consumir. Isso também é da democracia. Mas eu tenho um pouco de medo, né, desses movimentos que começam e acabam dizendo o que os outros devem ou não devem dizer, salvo situações em que se incorrem ilícitos. Então eu não vejo que essa omissão seja em si um ato de discriminação. Não vejo como esse movimento possa recuar, porque outros jogadores e profissionais em outras searas com certeza se sentiram e se sentem mais fortalecidos depois do ato de coragem do Vini. Ato de coragem que, reitero, não deve ofuscar o direito das outras vítimas de reagirem de uma forma diversa. Porque eu trabalhei muitos anos com vítimas de violência doméstica, com vítimas de violência sexual, e nós temos que tomar o cuidado com o autoritarismo com relação ao comportamento das vítimas. Então a gente tem que respeitar a situação de vítima. Eu não vejo como recuar. E quero aqui também dizer, né, que além de Espanha estar agindo, Espanha não é o único país em que esses fatos ocorrem. Então eu quero, por exemplo, que as autoridades brasileiras reajam, né, de maneira institucional como reagiram, quando eventualmente, espero que não haja, fatos como estes ocorrerem em outros países, talvez mais próximos do que Espanha é. Então, assim, a atitude institucional ela é devida, desejável, elogiável. A desproporcionalidade ou o autoritarismo com relação à reação de outras pessoas ou instituições pode ter um efeito diverso ou até inverso daquele que se busca. Você acha que se tivesse acontecido em um outro país que você disse que é muito próximo do Brasil, não teria havido a mesma reação por parte do governo? É isso que você quis dizer, Janaína? Talvez, vamos aguardar. Espero que isso não se repita. Porque é muito frequente acontecer isso. A Argentina, nós tivemos problemas, aliás, nós temos problemas históricos com racismo contra a torcida brasileira, com os argentinos, né? E isso acontece. Hoje tem uma proximidade muito grande, né, entre os dois governos, e eu não vejo problema nenhum nisso. Eu quero crer, né, que se infelizmente algo parecido acontecer, que a reação institucional será a mesma, né? Que é uma reação que eu acho que foi correta, foi proporcional, e Espanha
respondeu também corretamente, né? Então é nesse sentido que eu digo, espero que esse caso do Vini seja um exemplo para todos os países, né? Para que nós não tenhamos que vivenciar, não só com jogadores brasileiros, mas com jogadores do mundo inteiro, né? É nesse sentido que eu digo. Muito bem, não vou me meter mais, Alessandro. Eu acho que pode, essa situação vivenciada agora, dentro de um contexto que é muito maior, e é verdade, ou seja, não é só a Espanha, né, pensa nos países europeus, e pior ainda, quando nós pensamos nos países europeus, a gente tem que lembrar, né, que toda uma tradição ou toda uma história de imperialismo dos países europeus com os países africanos. Tem um conjunto de coisas aqui envolvidas que são até, que deixam a situação mais grave ainda. E aí, quando nós pensamos na América Latina, idem, você tem uma sociedade fragmentada, segregada, os países com formações distintas, né? Dentro do próprio Brasil você tem esse problema. Então, ou seja, é um problema que se a gente pensar em termos de futebol, empresas que financiam o futebol, que nós temos no mundo inteiro. A questão é, vai ter, a partir de agora, um quadro mais claro com relação às responsabilidades? Eu vou ter mais clareza com relação a isso? Será que vai mudar alguma coisa realmente com relação à FIFA, com relação às ligas? Será que vai mudar? Essa é a pergunta. Essa é uma luta política e é uma luta de todos os dias. Ou seja, essa luta do Vini não pode parar aqui, não vai parar, como o Vini continua, na verdade, uma luta de muitos outros, né, que estão na história de luta contra o racismo, contra a segregação e contra a violência. Muito bem, Janaína. Acho que a gente está concordando. Acho que é isso, entendeu? É isso. Eu vejo como um divisor de águas. Eu achei muito emocionante o que aconteceu e porque eu vislumbrei muita sinceridade na reação dele, né, desse jovem, que em certa medida, quando quebra com aquele comportamento padrão, né, de sair ali brincando com a situação, diminuindo a situação e coloca em certa medida, né, a sua própria carreira em risco, diante daquela mentalidade vigente, ele na verdade inicia, né? Ele rompe com o padrão e eu acho que a gente vai evoluir, não sei se é porque eu sou uma pessoa otimista, né? Eu realmente estou muito positiva, né, com relação a esse movimento e temo que alguém, eventualmente querendo surfar essa onda aí, acabe prejudicando essa conquista, que é uma conquista de todos nós. Né? A luta por igualdade, por reconhecimento do próximo, né? Por alteridade, ela é uma conquista de todos nós. Então é um momento muito, muito especial o que a humanidade está vivenciando, graças a um brasileiro. Mas você quis dizer uma conquista de todos nós, porque nesse caso aí é uma luta antirracista que foi protagonizada durante toda a vida, com algumas exceções, porque a gente tem pessoas brancas aliadas à luta antirracista, mas foi protagonizada por pessoas pretas que sofreram. Sim, eu entendo, eu sei dessa perspectiva, eu não vejo, quando eu digo assim, a igualdade, né, de você olhar o outro, independentemente, né, das diferenças raciais, de gênero, de classe social, o outro como um ser digno na sua plenitude, com igualdade, essa luta, ela é de todos nós como seres humanos. Sem diminuir, obviamente, o papel, né, do povo negro, o sofrimento. Eu acho que você quis dizer que essa conquista é de todos nós, porque quando a gente consegue uma sociedade igualitária, ela é boa para todos nós, é isso que você quis dizer. Mas a luta em si, a história nos ensinou, é uma luta da população preta e é uma luta com muito empenho, né? Porque Sim, a população branca, senão a gente não estaria discutindo racismo aqui, porque tem parte da população que é racista, ele efetivamente existe, né? Sim, mas eu entendo. Eu conheço bem o ponto de vista de que é uma luta da população negra, eu reconheço que mas eu também reconheço que há uma luta de brancos contra o racismo. Sim, entendeu? Existe, é nesse de sentido. Fato, ainda existe essa luta muito importante, pessoas brancas aliadas à luta antirracista. Isso sim.